Para esta chamada gravada. Boa noite, pessoal. Sou o Vitor Miola, atual diretor nacional de publicação, pesquisa e extensão da FMS Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso último dia do ciclo de capacitação do Eixo Científico. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas técnicos com a plataforma e com a internet, então a gente precisou mudar agora para o Meet, mas vai ser bom porque nós teremos parte prática hoje. Hoje a Jéssica vai conversar um pouquinho com a gente, mostrar sobre os softwares de estatística, vai ensinar algumas coisas para a gente. Tem muita coisa legal, muita coisa importante para vocês aprenderem, então aproveitem, tirem suas dúvidas. Vai ficar gravado, a gente vai postar no canal do YouTube também, da IFMS Brasil, para deixar registrado e vocês conseguirem assistir depois novamente, se caso tiver alguma dúvida ou esquecer alguma coisa de como usar os softwares, tá bom? Jéssica, muito obrigado. Obrigado pela paciência de todos esses transtornos, mas estamos aqui, firmes e fortes, vai dar tudo certo. Aproveitem a Jéssica, pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo. Então, a gente vai começar. Obrigada, Vitor, pelo convite. A gente teve esse pequeno impasse, sempre na minha vez, aquela história logo na minha vez. Mas aqui a gente consegue, acho que o Meet até é um pouco mais interativo, se vocês tiverem dúvidas também. Eu não sei quantos de vocês baixaram, então eu tinha pedido para vocês baixarem o RStudio, que é de graça, e o Stata, que é o que eu uso mais, ele é pago. Então, eu vou mostrar algumas coisas dentro do Stata, com um pouco mais de detalhes, às vezes, mas, assim, o aspecto geral acaba que é muito similar. A forma como eles dão os resultados, a forma como a gente precisa interpretar e tudo mais, acaba que a gente vai juntar com todos os conceitos, com toda a parte teórica que foi falado durante todo esse ano ali, tanto da parte inicial, do primeiro semestre, quanto agora da parte da bioestatística também. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os softwares e tentar aplicar em 2 deles. Aí os outros já são um pouco além do que eu já consigo utilizar também, nunca só vejo o pessoal usando os outros programas, mas a gente vai falar um pouquinho. Então, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, eu sou da IFMC Brasil UE, sou a atual LP do comitê, sou assistente de desenvolvimento do time científico e porque eu gosto tanto de estatística, também eu acabo dentro da pesquisa, utilizo bastante várias coisas, porque eu estou fazendo doutorado também, essa é minha vida paralela, estou qualificada, só esperando um artigo, quem sabe ano que vem eu já defendo, então estou fazendo em doenças tropicais infecciosas, voltado muito mais para a área de doença de Chagas e leishmaniose, basicamente, né? Então, a gente utiliza muito dentro do nosso grupo de estudo, na verdade, no nosso grupo de pesquisa e qualquer outra parte. Então, acho que se aplica desde o básico mesmo, do que a gente vai apresentar aqui, até umas coisas muito mais avançadas. Mas a gente entender o que a gente vai fazer hoje, acho que já ajuda bastante. Até mesmo quando vocês precisarem mandar para algum estatístico fazer algumas análises, vocês entenderem exatamente o que eles vão pedir de informação, porque quando você manda para o estatístico em si, ele entende dos números. E a gente que está com projeto, a gente que está com trabalho, a gente entende o que a gente quer e o que a gente precisa responder. Então, essa comunicação ela tem que acontecer de uma forma bem eficiente para que o estatístico te dê o que você precisa e você não fique voltando com ele toda vez pedindo alterações. Então, na primeira parte, eu vou mostrar mais o ambiente, né, tanto do R, aí eu falo RStudio, eu vou mostrar para vocês como é o R, e como é o RStudio muito mais intuitivo. Então, é muito difícil usar o R, é muito mais de programação, então é mais intuitivo você acabar utilizando o RStudio. Mas o RStudio, ele não funciona se você não baixar o R. Então, tipo assim, é como se fosse o parzinho. Você não tem como abrir o RStudio se o R ele não estiver lá. E o Stata, que é onde eu aprendi a fazer as análises, onde eu uso, é o programa que eu uso com mais frequência, na verdade, ele é basicamente o único programa que eu utilizo, para fazer todas as análises, os gráficos e essas coisas. E a gente vai fazer ali vou colocar ali meio que um passo a passo para início das análises, porque muito do que a gente trabalha em estatística, eu falo isso com uma certa experiência, porque o mais difícil dentro da estatística é a organização dos dados. O mais difícil da estatística não é fazer as análises. Então, às vezes, eu demoro muito mais tempo arrumando a planilha, vendo as variáveis, organizando como elas deveriam estar, adaptando isso tanto ao R ou ao Stata. Então, assim,
A adaptação acontece de acordo com o programa que você está usando. Se você for usar o SPSS, ele vai te pedir de outra forma. Tem uma professora aqui que ela utiliza SPSS. Eu faço as análises no Stata e ela valida para mim algumas análises diferentes que eu não costumo fazer no SPSS. Então, a forma de organizar a planilha é muito diferente. Então, isso vai depender bastante do programa que está sendo utilizado. Mas essa é a parte mais difícil. E depois, uma coisa nossa, assim, se você não vai fazer de fato mão na massa das análises, é você entender os resultados que o programa está te dando. Ou às vezes o estatístico vai pegar e vai mandar tudo pronto já. Maravilha. Outros podem mandar somente os resultados, da forma como aparece no programa. Então, vai depender muito, e isso também são umas nuances ali para a gente conversar um pouquinho. Então, fique à vontade de vocês fazerem perguntas, dúvidas que vocês tiverem, ou algumas situações que vocês já se depararam, para a gente conversar aqui também. Então, basicamente, eu vou já abrir lá para vocês, o layout do R é basicamente isso aqui, uma coisa horrorosa. Então, é programação. Então, tudo que ele pede é você jogar para ele os comandos. É nível de programação. Você vai ter que dizer para ele, eu quero que você pegue essa tabela que está nesta pasta, neste diretório, eu quero que você faça isso se as variáveis sejam assim, assado, minúscula, maiúscula, enfim, você vai falar tudo para ele somente falando. Você não clica nas coisas. O layout do RStudio é um pouco mais intuitivo, então só de olhar você já vê que ele é um layout um pouco mais limpo, você já tem aqui algumas coisas onde ele coloca aqui o view, que é a parte de você realmente visualizar os dados. Vamos já clicar lá, que eu vou passar depois para lá. Os plots, que são os gráficos, então você consegue ir clicando, e aí ele vai te dar o comando. Depois que você faz no clique, ele vai sempre gerar um comando, vai gerar um script, que depois você só pode duplicar. Então, sempre a primeira análise é mais difícil. Se você precisar atualizar aquele banco de dados, precisar refazer alguma coisa, você sempre vai ter já um scriptzinho. O pessoal do R trabalha com script, o pessoal do Stata trabalha com o do file, que eles chamam. Então, basicamente, é tua colinha. E tá tudo bem. De primeira, você faz toda a tua cola lá, porque depois você só copia e cola e as análises rodam automaticamente. Tá? Então, ele é mais intuitivo. O Stata, ele tem essa cara meio feinha também, só que ele traz as duas coisas. O que o R traz de programação e o que o RStudio te dá de intuitivo, de cliques, o Stata ele faz os dois. Você pode utilizar aqui os gráficos, as estatísticas, a gente vai passar por toda essa parte, e aqui a área de comando. Então, você pode também só dizer para ele o que você quer, e ele vai gerar lá para você, ou você clica, e ele vai fazer a mesma coisa. Então, essa é a forma ali. E agora eu vou passar aqui justamente nos programas que eu quero, né, mostrar para vocês. Primeiro de tudo, eu deixei já meio aberto aqui algumas coisas. Hoje está meio caótico meu computador. É o banco de dados. Suponhamos, aqui, pedir para o ChatGPT me ajudar a fazer um banco de dados completamente aleatório. Então, assim, aleatório só para a gente trabalhar com algumas variáveis. Então, suponhamos que você tenha essa... Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Suponhamos que você tenha esse banco de dados. Esse banco de dados, você sempre vai organizar ali a identificação, né, que vai depender se vai ser código, enfim. Normalmente, quando eu tenho um código, por organização minha mesmo, eu sempre abro uma nova variável. Se aquele banco de dados que eu vou trabalhar, ele já me dá um código diferente, sei lá, XL001, VM003, alguma coisa assim, eu sempre abro a primeira coluna, ela vai ser meu ID. Por quê? Porque ele vai me dizer quantas identificações, quantas observações eu tenho. Aqui a gente tem uma planilha de 100 observações. Então, cada linha é um paciente. Para o Stata e para o R, eles trabalham dessa forma. Se não me falha a memória, para o Prisma e para o SPSS, eles têm uma coisa um pouco mais diferente. Algumas coisas eles trabalham com colunas e dão com linhas. Aí você tem que meio que adaptar. Mas aqui é basicamente essa estrutura básica. Aí tem a idade, sexo, faixa etária. Suponhamos que a gente fez uma análise. Por que eu fiz esses dois? Para a gente trabalhar com análises pareadas. Então, suponhamos que você fez a dosagem da glicose em tempo X e depois tempo Y, 12 horas, e você quer ver o que aconteceu. Você vai fazer um tipo de teste pareado, onde você tem o mesmo paciente com uma
um certo resultado no momento X, depois no momento Y. Aí você faz a comparação, então um teste específico para isso. Aí eu coloquei hemoglobina glicada, procedência, só para a gente trabalhar com variáveis categóricas, e suponhamos aqui que a gente está avaliando aqui o desfecho diagnóstico de diabetes. Então, teoricamente, isso aqui temos 3 categorias, né? Sem diabetes, pré-diabetes, na verdade, 4, pré-diabetes, diabetes tipo 1 e tipo 2, aleatoriamente aqui. Isso aqui é importante, porque você precisa saber que tipo de variável. Lá no início, a gente trabalhou na teoria qual é o tipo de variável. A gente sempre tem que saber identificar se a minha variável ela é contínua ou se a minha variável ela é categórica. Aqui, não importa saber se ele é subdividido em numeral, se ela é subdividida em discreta, não tem necessidade. Você só precisa saber se ela é contínua, números, ou se ela é categórica, dividida em níveis, categorias, porque isso vai definir que tipo de teste você vai fazer. Então, basicamente, é dessa forma. Toda vez que eu pego um banco de dados, ou vocês também, já é uma dica para quem vai começar a trabalhar com banco de dados e mexer isso com bastante frequência, sempre você vai ter teu banco de dados, que é teu dado mãe. Ele é o banco original. Você não faz nada nele, você não altera nada nele. Porque todas as outras, aí eu abro sempre uma nova aba e eu sempre coloco o nome de Stata, porque aí eu sei que tudo que eu estiver fazendo dentro do programa, ele está aqui nesta aba. Então, eu não mexo na minha planilha original, porque às vezes pode acontecer alguma mudança que você fez aqui, que você vê um resultado diferente, às vezes foi por um erro seu mesmo na hora de mexer, e organizar, e categorizar, ou fazer outras coisas. E aí você vai ter tua planilha original para você conferir, você ver se foi o seu erro mesmo, ou se o dado que está lá realmente está incoerente, ou de alguma forma. E aqui o RStudio tem algumas diferenças, não sei se vocês conseguem reparar. Aqui, o R, ele gosta muito de trabalhar com números, até mesmo para as categorias. Então, cada categoria, ele ganha um número. Assim como o 0 é para não e o 1 é para sim, qualquer outra categoria que você tiver dentro do teu banco de dados, ele vai se tornar um número. Então, por exemplo, aqui, na faixa etária e no tipo de diabetes, né, DN tipo, que eu renomeei, ele trabalha com os números. Então, aqui, deixa eu passar um zoomzinho para ficar um pouquinho melhor para vocês. Então, aqui, por exemplo, até mesmo o sexo. Então, o sexo feminino vai ser 1, é o masculino. Aqui, ó. Vou só conferir. Masculino é 1. Então, toda vez que eu pegar o sexo 1, masculino, 2, feminino. A faixa etária, ele já organiza de acordo com a nível crescente. Então, aqui, eu tenho desde, acho que 18. A partir de 18 anos era a minha categoria. Vamos já explorar esses dados. E também o DN tipo, no R também, você trabalha com isso. O Stata, você poderia trabalhar dessa forma? Você pode. Só que ele permite que você trabalhe com os nomes. Então, às vezes, eu não me dou o trabalho de trocar. Eu deixo só do jeito, exatamente desse jeito, tá? Agora, vamos olhar, por exemplo, no RStudio. Então, vou abrir aqui o R. Vamos começar pelo R, para dar algumas informações sobre ele. E depois a gente finaliza no Stata. Deixa eu só abrir ele aqui. Pronto. Então, quando você vai baixar, que foi aquele link lá, você entra, você baixa tanto o R quanto o RStudio. Quando você abre o R, tem tudo aqui salvo, graças a Deus, que eu estava testando algumas coisas, então a gente já vai trabalhar com o que estava testado. Esse daqui foi o que eu tinha mostrado para vocês. Se fosse só o R, se eu fosse trabalhar só com R, eu trabalharia só com esse console aqui. É como se eu tivesse todas as coisas que eu fizesse, eu teria que escrever aqui exatamente tudo que eu queria, tudo que eu quero. Eu dou um enter, aí obviamente deu erro, e ele vai me gerar um resultado e vai abrir aqui do lado, ele vai abrir uma janelinha com as informações, com os resultados que você está obtendo. Como ele não é tão intuitivo, aí a gente costuma trabalhar bastante com o RStudio, que é essa adaptação ali. Então, eu vou até disponibilizar para vocês esse script, tá? Porque aí fica mais fácil também até para vocês testarem, se vocês quiserem testar, aí vocês vão vendo. Agora, se tornou mais fácil utilizar o R por causa da inteligência artificial.
Então, às vezes, você tem alguma dúvida, você dá algum erro na tua análise. Antes, a gente tinha que olhar o manual, a gente tinha que entrar no Google e procurar e perguntar, e ver onde estava o erro, qual era a variável que você errou, por que foi. Então, era mais demorado. Agora, se deu um erro, você pode copiar e colar esse erro, joga lá na inteligência artificial, ele vai te dizer, resolve dessa forma. Você copia e cola o código que ele te deu, você joga aqui. Então, é basicamente isso. Então, acaba que se torna muito mais fácil. E para você conseguir abrir, na hora que vou abrir do zero, né? Que é mais fácil. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que tirar tudo. Bom, e ele salva, como vocês puderam ver, ele salva. Você saiu, nosso computador foi desligado, voltei a ligar, e o que eu abri anteriormente, ele ficou salvo. Tanto o meu banco de dados, quanto o script que eu trabalhei e organizei para esse banco de dados. Então, aqui, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente vai aqui em File e você vai importar. Uma coisa muito importante para o R, toda vez que você você for trabalhar com R, você precisa ter uma pasta exclusiva para ele. Por quê? Vai ser o diretório que você vai dizer para o programa, onde todas as coisas que você fizer no R, ele vai jogar diretamente para essa pasta. Então, aqui, por exemplo, eu abri uma pasta e fui colocando aqui os dados dentro do Stata, os comandos que eu estou utilizando, os modelos que eu criei e tudo mais. Só que para o Stata eu posso ir jogando tudo aqui. Eu digo para ele, eu quero salvar agora em outra pasta, eu quero salvar agora lá na área de trabalho. Ele tanto faz para ele. Desde que ele esteja aqui com a extensão dele bonitinha lá, do arquivo, tá ótimo para ele. O R não. O R você precisa criar uma pasta e essa pasta, aí você vai colocar tudo que você precisa. Então, você vai guardar todo ele, tá? Então, aqui, a gente vem aqui em File e a gente vai abrir aqui um novo documento ou importar um dataset. Então, importar o dataset é justamente você trazer a tua planilha do Excel, porque eu salvei. Tem duas possibilidades para você salvar. O ideal é que você salve para o R, o ideal é que você salve em CSV, e não no Excel. Ele vai abrir também? Vai. Só que às vezes ele pode dar um erro, enfim. Aí o pessoal costuma falar para mim, não, eu prefiro salvar logo no CSV, porque ele já identifica logo, aí não me dá problema, enfim, tá? Aqui ele está só fazendo uma atualização. Então, você importa o dataset. Aqui, por exemplo, ele disse, eu quero baixar um pacote. O R tem muito disso. Eu preciso baixar um pacote X, um pacote Y. Aí você vai baixando. Aqui, eu quero importar. Então, você vai e pesquisa onde é que ele está. Onde é que ele está? Ele está aqui. A gente vem aqui na pasta do R e eu quero esses dados aqui, dados CSV. Então, eu vou abrir esse dado, importar. Aqui ele me disse, que ele estava em XL, enfim. Mas às vezes ele vai dar esse erro, mas aí você pode somente jogar aqui também. Você pode pegar e arrastar e ele vai abrir essa abinha aqui, Essa aqui é a minha planilha. Aquela planilha que eu mostrei para vocês, ID, idade, sexo, faixa etária, glicemia, o F, enfim. Apareceu tudo aqui, eu consigo ver. Veio todo mundo. Se tiver algum dado que está errado, por exemplo, você colocou uma vírgula e todos os números aqui, eles precisam ser em ponto, ele vai ficar em vermelho. Então, como ele está todo certinho, então aqui você já consegue dar essa olhada rapidamente. Aí depois você abre o script, que você pode só clicar também. Aqui já está aberto, então clicou, ele vai abrir aqui também. E aqui é onde a gente vai fazer a nossa colinha, que eu falei para vocês. Então, na primeira vez que você entra no Stata, tem uns pacotes aqui, Aqui tem os files, onde a gente pode só jogar ou abrir, aqui eu quero abrir tal coisa. Aí você vem, você pode fazer por aqui. Vocês percebem que o RStudio ele te dá várias opções. Eu posso ir lá em cima e abrir, eu posso pegar meu arquivo, arrastar ele vai abrir também. Eu posso vir aqui mesmo em Files e clicar na pastinha e trazer também. Então, assim, ele te dá várias opções. Qualquer gráfico que a gente fizer, ele vai aparecer nesse espaço aqui. E pacotes? Tem pacotes que já são pré-estabelecidos. Então, ele já vem aqui com os pacotes pré-estabelecidos, com check.
Por que eu coloquei aqui para a primeira vez? Então, a gente está olhando aqui pela primeira vez o AR, e eu preciso instalar pacotes principais, os principais pacotes que vão ter os testes mais comuns, que é o Vega e os gráficos mais comuns. Fazer um gráfico de linha, um gráfico de barra, fazer um box plot, essas coisas. Você tem dentro desse ggplot, o 2 é uma versão atualizada, mas tem o ggplot normal, e você coloca instalar, esse seria o comando, instala package vegan, bota. Aqui, eu não tenho, eu posso olhar, procuro, instalo também. Então aqui eu consigo fazer no clique, exatamente o que eu pedi para fazer aqui no comando. Como eu já fiz, aí ele vai aparecer aqui, ó. Aparece o ggplot, aí eu estou falando aqui. Eu quero clicar no ggplot, porque se eu for rodar algum gráfico, já está pronto. E o vegan está aqui para baixo, eu vou clicar nele também. Toda vez que tu sair, esses dois, eles vão ser desclicados. Então, toda vez que tu entrar no R, tu tem que clicar nos dois de novo, senão você não vai conseguir rodar suas análises. Aí o vegan, beleza. Você viu que aqui ele criou um comando, que é o library? Então, da próxima vez, você pode só pegar aqui e colocar library. Library e os tipos de pacotes, né? Então, isso aí, o que serve para um, serve para todos. Ou você vem e faz no clique. Tem essas duas opções, tá? Aqui a gente tem que criar esse diretório de trabalho que eu falei para vocês. Então, para criar esse diretório de trabalho, eu vou em Session, então já tem aqui a dica. Esqueci, vou em Session, vou em Set Working Diretório e definir diretório. Aí eu vou definir qual vai ser a minha pasta. Então, esse é um dos passos primordiais depois de você instalar os pacotes. Vou entrar depois, eu não preciso instalar mais, eu só preciso fazer o library. Para a primeira vez é só aquela. Mas toda vez que você for entrar no Stata, você clica naqueles pacotes e você tem que definir o diretório. Aí você vai lá e você fala, eu quero que as coisas do Stata... errei, vai ficar aí agora. Era para clicar naquele do R. Então, ele vai criar aqui, ó. Já fiz aqui, que tudo que eu for fazer, ele vai jogar nessa pastinha aqui, geral. Fez isso? Habilita, ou já habilita antes, não faz diferença. E agora a gente vai abrir a planilha. Quando a gente abre a planilha, para dizer para o R que agora tudo que eu fizer vai ser de acordo com o que está nesta planilha, são esses dados aqui que eu estou só observando, eu tenho que criar esse comando aqui e dizer para ele um nome que eu vou dar. Normalmente a gente usa dados, porque é fácil de escrever. Qualquer coisa, dados. Nanana, dados. Aí você sabe que a tua planilha, a partir de agora, vai se chamar dados. Então, aí eu falo para ele, eu quero que, a partir de agora, a minha planilha dados dn csv, né? Aqui vem todos os comandos dizendo que os que tiverem ponto e vírgula, que tiverem vírgula, os string e factors vão ser aqueles que são as categorias, deixar ali da forma, isso aqui é tudo um padrão, então a gente acaba não mudando. A gente só acaba mudando aqui. A gente coloca qual é a planilha que a gente vai trabalhar, e agora, a partir de agora, tudo vai se chamar dados. Então, aí agora eu quero falar para ele, eu quero visualizar a minha planilha. Eu posso selecionar, como eu fiz, seleciona, copia e cola, e dá Enter. Aí ele fala, eu não achei. Por quê? Porque eu defini o diretório errado, como eu falei para vocês, né? Mas aí ele vai aparecer para mim. Então, eu vou corrigir meu diretório só para eu poder mostrar para vocês. Vocês viram que definir o diretório é importante? Eu tenho que dizer para ele onde ele está e ele tem que estar certinho. Porque a minha planilha, dados, ele está dentro do R. E eu defini o diretório em um lugar onde ele não estava. Então, ele já me disse, está errado. Não é ali onde deveria estar. Então, ele tem essas pequenas nuances ali, bem detalhista, vamos dizer assim. Aí eu posso fazer do jeito que eu falei, né? Copia e cola aqui embaixo no console, dá Enter, ou você faz Ctrl Enter. E por algum motivo ele não está abrindo aqui para mim. Vamos já descobrir o que fez aconteceu. Abrir. Por que ele não está abrindo para mim? Deixa eu ver.
Ele não está deixando eu abrir a planilha. Por qual motivo? Não sei. Mas basicamente você usa isso aqui, ó. Vou visualizar os dados, ele vai me mostrar aqui todo mundo do jeito que ele está. Esse glimpse é só para ele dizer para mim que variáveis são numéricas e que variáveis são categóricas. Então, uma coisa que você já sabe, ele vai só ver e você vai verificar que não tem nenhum erro com aquela tua variável, tá? Ah, vou fazer um teste aqui inicial, vou fazer o Shapiro-Wilk. Eu vou tentar só resolver qual que é esse problema aqui por que ele não leu, porque eu queria mostrar para vocês. Senão a saída do R é bem parecida com a saída do Stata. Aí a gente migra lá para o Stata só para a gente... Deixa eu ver. Abrir. Aqui é uma forma de você olhar os teus dados também. Então, ele vai dizer ponto e vírgula, vai mostrar tudo bonitinho. O dataset que ele não está identificando. Vamos lá. Ah, porque eu botei... Ó, a gente vai mudar só o... Aqui, ó. É a extensãozinha dele. X... Não, né? O do Excel. XLSX. É pra gente rodar aqui. Ó, aqui é uma outra coisa interessante que ele já faz automaticamente para vocês. Então, eu coloquei aqui, eu quero esse dado, ele já vai fazer o library, para deixar lá, e ele já vai fazer dados DN cópia para ser... Lembra que aqui você pode transformar para ser só dados? Pode, você pode mudar. Ou você deixa do jeito que ele quer, que não tem problema. Só que aí ele não está abrindo e eu não sei por quê. Ele está dando esse erro agora. Mas, basicamente, do R é isso. Eu vou passar para vocês esses daqui. Eu vou olhar o que tinha dado errado aqui. Vou até pedir ajuda para os universitários, que trabalham mais com R do que eu, para ver o que é, mas aí ele te montou todo esse pedaço aqui. Aqui é uma coisa interessante. Uma dica que é, toda vez que vocês rodarem, e acontecer isso, por exemplo, eu rodei o teste, aí eu copio e colo logo, aí você sempre coloca o jogo da velha, por quê? O jogo da velha ele vai entender que não é nenhum comando para ele rodar, que é só palavras aleatórias ali e lembretes para você também. Então você coloca 1, 2, 3, o que você quiser, e copia e cola o resultado. Então, ele basicamente, quando eu rodei aqui o Shapiro para a glicemia, a minha variável glicemia 1, que estava na planilha dados, você faz o cifrão para você definir que você quer a variável glicemia dentro da planilha dados. E ele vai me dar esse resultado exatamente desse jeito. Então, você copia e cola, porque se por algum motivo você precisar acessar essa informação, aí você rodar e der erro, acabar dando erro, como está acontecendo agora, por exemplo. Só que você precisa desse resultado logo, você já sabe. Ele deu esse resultado. Ele me deu um valor, um p-valor, aí vamos relembrar o que era Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk é um teste de homogeneidade dos dados. Eu quero saber se os resultados da minha glicemia 1, elas estão sendo paramétricas ou não paramétricas. Isso vai depender do p-valor que você vai obter. Lembrando que, para ser paramétrico, o p-valor ele tem que estar acima do aquele valor de corte de 0,05, que a gente sempre trabalha. Então, esse valor aqui, ó, está abaixo de 0,05. Portanto, esse meu dado aqui, ele é um dado não paramétrico. Sendo não paramétrico, eu já sei que eu vou ter que apresentar ele como mediana e os valores interquartis, que todos os testes que eu for rodar, se eu for comparar entre dois grupos, eu tenho que usar o Mann-Whitney, o Ransom test, o Wilkinson-Ransom,
Não vou poder usar o teste T, porque ele não é paramétrico, né? Se tiver mais de 2 grupos, eu vou usar o Kruskal-Wallis. Se tiver que fazer uma correlação, eu vou usar o de Spearman e não o de Pearson. Então, tudo isso partiu a partir do resultado que eu tive no meu Shapiro. Então, ele já me deu aqui. Mesma coisa com glicemia 2 e hemoglobina glicada. Então, eu já sei que essas são variáveis que eu vou ter que trabalhar com testes específicos não paramétricos, tá? Aí, vou rodar agora o Q quadrado, a mesma coisa. Esse aqui é o comando do Q quadrado, onde eu falo que é uma tabela, a minha planilha é dados. Quem que eu quero? Eu quero ver DM, né, que é sim ou não, se tem diabetes ou não, comparando com o sexo. Aí ele vai me dar esse resultado aqui. Exatamente desse jeito. Ele só dá uma linha de resultado, mais nada. Você faz tudo isso, ele dá uma linha de resultado. E ele vai me dizer aqui, ó, o quadrado é esse, as diferenças, né, os níveis de diferença vai te dizer também, mas a gente não costuma usar ele. Quem que a gente usa? Sempre a gente observa o p-valor. Se a gente está fazendo uma análise estatística, a gente está querendo ver o p-valor. Aí ele vai me mostrar, o p-valor é de 0,826, ou seja, ele não é estatisticamente significativo. Então, o sexo relacionado ao diagnóstico de diabetes para esses dados não tem nada a ver. Perfeito, vou para a próxima, tá? Aí aqui, vou fazer Kruskal-Wallis e Wilkinson. Por quê? Porque eles são não paramétricos. Esses são os comandos. Então, assim, são comandos que você vê uma vez, coloca aqui, você pode até decorar, quando você faz muitas vezes. Se não, você copia e cola. Você só tem que entender o que significa o que está dentro da parênteses. Porque aí vai mudar os seus dados. Mas o comando do teste vai ser sempre o mesmo, tá? E você usa isso como uma colinha mesmo, sem problema nenhum. Aí agora eu quero fazer a comparação da glicemia com DM. Por que DM? DM é o que tem duas categorias, o sim e o não. Aí eu vou rodar também. Ele vai me dar o W e o p-valor. E o p-valor bem abaixo, 0,000 vários zeros. Então, é significativo aqui para esse teste de associação ali com a glicemia e a diabetes, que é uma coisa que teoricamente a gente já espera, certo? E o Kruskal-Wallis, a mesma coisa. A diferença é que agora a minha variável é o tipo. Por quê? O tipo é essa variável aqui. Agora está aqui o feio. Cadê o bonito no Excel? O tipo é aquele que tem várias categorias. Tem 4. Tem sem diabetes, pré-diabetes, 1 e o 2. Então, agora eu quero comparar o valor da glicemia 1, que é uma variável contínua, com mais de 2 grupos. Aí você faz o comando do Kruskal-Wallis. Aí ele vai me dar aqui Kruskal-Wallis, o Q-square, vai me dar aqui o DF e o p-valor, que também deu bem baixinho, né? 0,00. Quando ele aparece o E menos 16, aí são 16 antes de chegar no 2,2. Aqui eu vou fazer a correlação de Spearman, como falei para vocês. Esse comando é a mesma coisa. Eu quero da glicemia 1, o cifrão para estabelecer que é vinculado à planilha dados. Então, a lógica sempre é a mesma. E agora eu quero, se é uma correlação, os testes de correlação, elas trabalham com dados, as duas variáveis, elas devem ser contínuas. Então, você vai ter que pegar a idade, que é uma variável contínua, com a glicemia, que também é uma variável contínua, e você vai fazer a correlação. Aí eu especifico para ele qual é o método dessa correlação, porque aqui o comando é só correlate test. Aí você especifica, eu quero Pearson ou eu quero Spearman. Aí você fala, eu quero Spearman. Aí ele vai rodar e ele vai te dar aqui. Ele vai me dar o Rho, que é o valor, né, da correlação, para você estabelecer se essa correlação é fraca, se essa correlação é moderada, muito fraca, enfim, essas categorias aqui. Aqui ela está muito fraca, né? Abaixo de 0,2 ela é muito fraca. Então, pode até existir uma correlação, mas ela é muito fraca. Aí você olha, e essa correlação, ela é significativa? Ela não é significativa. Por quê? Porque o meu p-valor está acima de 0,05. Então, são essas as informações que a gente vai precisar entender quando a gente roda o resultado. E depois, né, eu escolhi essas análises, são as mais simples, as mais comuns de fazer, e quem está começando a fazer também, fazer esses aqui, e conseguir entender o que está acontecendo,
são as mais simples, né? Fazer um teste de associação, fazer um teste de correlação, fazer o Q quadrado, comparação de frequências, né? E a regressão logística, entre as regressões, né? A gente avalia a probabilidade. Então, ele é um modelo probabilístico. Ele não vai te dar um resultado, ele vai dizer que há uma probabilidade X de tal evento acontecer. Então, aqui eu pedi para ele fazer um modelo. Esse é o código da regressão logística, é o GLN, e você vai dizer para ele, eu quero testar, primeiro, né, para regressão logística, você tem que trabalhar, tem que saber qual variável usar. Você tem que trabalhar com variáveis que sejam de desfecho dicotômico, ou seja, você só tem duas opções. Então, eu só pode dar sim e só pode dar não, não pode ter uma outra alternativa. Então, aqui eu estou falando que eu vou testar o meu desfecho diabetes para o nível de glicemia, para ver o que ele vai me dizer. Aí, rodou, fala qual é o meu banco de dados. Vai ser aquele dados que eu já estabeleci lá em cima, então segue, né? E o modelo vai ser o binomial, né? Dicotômico. Aí você roda, aí esse aqui foi o único que eu acabei não fazendo. Como não consegui abrir, eu vou rodar lá no Stata e a gente vai fazer a análise da regressão logística lá. Mas no R, assim, falar do R é muito difícil. Então, assim, isso aqui realmente é só para você ter uma noção, porque tem cursos de R que demoram, tem cursos de estatística só para R, só para RStudio, para você entender. Então, é uma coisa muito complexa, mas entender que você tem, importa teu, aqui, novo documento, ou importar novo dataset, você tem aqui os plots, se você precisar rodar, se você rodou um, você salva. Então, aqui ele vai te mostrando essas configurações. Aqui embaixo é legal, porque ele te mostra várias coisas, os pacotes, os gráficos que você gerar, você salva, os documentos, então ele é bem mais intuitivo, né, do que o R propriamente dito. Mas ele dá muito erro, aí tem até uma piada do pessoal que usa com R, né, porque se fosse fácil, ele não era R, ele era acerte. Aí eu falei, nossa, que engraçado, mas enfim. É basicamente isso o pessoal que trabalha bastante com R, porque ele dá muita dor de cabeça. Então você tem que ou gostar, ou porque ele te dá resultados muito bons, e quem gosta de programação e tudo mais, acaba que é o que te dá a maior ferramenta, né? Você tem mais ferramentas para trabalhar com programação e com testes. Eu riso sincero, exatamente. Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, assim, depois de explicar o R para vocês, eu vou falar que eu sou completamente apaixonada do Stata, porque é o meu programa favorito. Eu aprendi a usar o Stata. E assim, você aprende e escolhe um programa. Você nunca vai trabalhar com vários, porque isso não faz nem sentido, entendeu? Ah, eu quero trabalhar com dois, por exemplo. Eu gosto muito do Prisma. Eu não sei usar ele, mas às vezes eu queria tanto conseguir fazer alguns gráficos que só o Prisma faz, só que eu não sou capaz, eu peço ajuda. Porque ela falou, eu quero meu gráfico bonito. Aí eu falo, faz esse gráfico para mim. Aí eu faço no Stata o mesmo gráfico, ele faz o mesmo gráfico, só que ele não fica bonito, parece, entendeu? Não é a mesma coisa. Mas eu não consigo, por exemplo, trabalhar no Prisma. Eu já tentei usar ele, para mim não dá. Então você acaba escolhendo aquele que você consegue se adaptar mais. Então isso aí é uma questão de escolha mesmo. Então aí agora que a gente vai falar do Stata, aí é muito mais legal. Então vocês vão ver que os resultados vão ser os mesmos. É só a forma de trazer também que muda, né? Mas para vocês, como é uma questão mais de mostrar como é e tudo mais, então a gente acaba abordando uma forma mais simplificada. Mesma coisa. Aqui a gente vai ter o script, assim que a gente chama de comandos. Então eu sempre dou o nome de comandos e o nome do dado. E os dados. Aqui a gente tem duas formas de importar também. A gente pode importar o documento em si, que é aqui, importar, e aí você tem várias opções. Ah, eu baixei de outro lugar, baixei um CSV, aqui é só do Excel. Você pode importar. Aqui é legal, porque, por exemplo, você não precisa, como um R, ter uma planilha só para ele. Por exemplo, vocês viram que aqui eu tinha três abas. Primeira coisa que me falaram quando eu fui pedir ajuda na questão do R foi, eu preciso pegar esse dado que está aqui do RStudio e jogar numa outra planilha e salvar como CSV. Aí eu falei, por quê? Porque ele só aceita se for
só ele, entendeu? No Stata, você não precisa. Você pode ter várias abas, e aqui você escolhe qual é a aba que você quer. Então, por exemplo, aqui, como vocês podem ver, estava eu surtando com o meu TCC, não é esse, aqui. Esse aqui é o modelo. Criei esse modelo, eu vou abrir, e aqui eu vou selecionar qual é a aba que eu quero trabalhar. Eu vou trabalhar na aba Stata. Então, você seleciona a aba Stata, ele te mostra, daquele jeito que apareceu da primeira vez lá no R, ele também vai te mostrar. Aí você vai ver alguns erros, tipo esse aqui, será que ele vai dar erro? Não sei. Se der erro, eu vou ter que ir lá corrigir, entendeu? Ó, aqui, esses números que acabam saindo, às vezes é uma configuração lá, aqui, e nesse aqui. Às vezes isso aqui muda muita coisa no status. Ele estava numérico, aí depois ele virou geral, aí depois ele virou texto, aí vira uma grande confusão. Aí você vai e volta, você vai organizando, vai e volta até ele ficar bom. E você sempre clica nesse importar a primeira linha como o nome da variável, para isso aqui ficar fixo. Senão, se você não fizer isso, vai ficar assim, ou vai ficar var1, var2, var3, variável, né? var1, 2, 3, aí não faz muito sentido. Então, a gente pega aqui e coloca. E o resto você não mexe. Aí você importou aqui. Aqui vão aparecer as variáveis. Aqui ele vai dizer onde ele guardou. Então, a partir de agora, tudo está salvo nesse. Você não precisa definir diretório, ele já define automaticamente de onde você abriu esse documento. E aqui ele vai me dizer quantas observações eu tenho. A gente sabe que a gente tem 100 linhas. E quantas variáveis eu tenho. Porque aí, a cada teste que você for rodar, você vai ver se está tendo o número de pessoas certas. Porque vai que alguma delas vai ter 95. Putz, será que eu esqueci de preencher esses 5 naquela variável, ou porque realmente não tem? Aí você vai lá na tua planilha e olha para ver o que aconteceu. Você tem essa forma. Aí aqui a gente vai ter o do file, que é a questão dos comandos, né? Então aqui eu já fiz já tem um pronto, que é esse comando dos dados. E aqui é onde eu coloco toda a colinha. Você pode colocar informações, você pode, por exemplo, fez alguma análise, você pode pegar essa análise, copiar e colar, porque isso aqui você pode salvar depois como PDF. Então, aí você pode guardar todas as informações que você fez, aqui, guarda num PDF. Ah, porque eu quero depois olhar, mostrar para o orientador, sei lá, alguma coisa assim, aí você mostra tudo dessa forma, né? Enfim, às vezes acontece isso. Então, aqui. Pronto. Ou você pode só copiar e colar direto. Então, suponhamos que, eu quero só copiar e colar. Aqui vocês estão vendo que... Cadê o estado? Vocês estão vendo que ele está com vírgula. Quando a gente importa, normalmente as vírgulas não somem. Aí vocês veem que aparece vermelho porque são letras. Quando são letras, eles dão em vermelho, mas eles não impedem que você faça a sua análise, tá? Então, sem problema nenhum. O problema vai ser se esses números aqui tivessem dado vermelho. Então, às vezes, quando você copia e cola, ele está em vírgula, você copia e cola, ele vai copiar e colar em vírgula. Aí ele vai dar erro. Então, o ideal é quando estiver em vírgula, teu banco de dados, para você não ter que substituir todas as vírgulas por pontos, você importa, porque aí ele automaticamente vai transformar em ponto. Porque se tivesse feito ao contrário, o que ia acontecer? Eu ia pegar e copiar e colar esse dado aqui, seleciona, né, o teu banco de dados, joga aqui no editor. Você viu que deu erro? Porque estão com vírgula, ele não identifica isso como uma variável numérica. Então, aí dá errado. Aí eu já fiz também, né, para não ter que copiar e colar. Aí depois que você abre, você pode salvar. Eu gosto muito de fazer isso, porque depois, se eu não tiver mais nenhuma modificação dentro daquela minha planilha, eu não preciso ficar importando toda vez que eu for trabalhar. Eu já chego aqui direto, dou um clique, ele vai abrir. Pronto, tá aqui o meu banco de dados e vou trabalhar nele agora. Ah, já tem um comando, já abro aqui também. Então, qualquer coisa a gente faz assim. Aí aqui eu fiz as mesmas coisas que a gente fez, que os testes estatísticos são os mesmos que eu fiz lá no R para mostrar para vocês mais ou menos como era. Então aqui, por exemplo, eu quero o exploratório. O exploratório é a primeira coisa que você tem que fazer, porque às vezes é a forma que você vai detectar os erros. Eu falo isso porque hoje de manhã eu tomei vergonha na cara e sentei para analisar os dados do meu TCC, porque eu não estava fazendo.
eu, em vez de olhar a planilha para ver se eu acho algum erro lá, eu não vou achar, porque é um banco de dados grande. Aí o que, que eu fiz? Joga direto aqui para o Stata. Aí eu comecei a achar erro. Todo espaço era um erro. Era uma vírgula, era um ponto. Aí era a palavra que não estava batendo com a outra. Às vezes, se você coloca aí uma coisa chata do Stata, você escreveu Manaus e você deu um espaço. Manaus sem um espaço. Ele vai identificar que são duas coisas diferentes. Então, você escreveu lá diabetes e o outro escreveu diabetes tipo 1. Aí, só que o tipo 1 deu um espaço e o outro não deu. Aí ele vai dizer que são duas coisas diferentes também. Então, tudo isso a gente acaba ajustando quando a gente faz esse exploratório. Por que, que a gente faz a cola? Porque aqui no Stata você pega, faz Ctrl C, faz Ctrl V aqui no comando, você dá Enter e ele te dá tudo aqui. Então, aí a gente pega, eu vou olhar aqui o exploratório, vamos ver se tem algum erro. Aí a gente vai olhar. E aqui a gente já tem a idade, a média de idade, o desvio padrão, mínimo, máximo, o sexo, feminino, masculino, bonitinho, quanto é. Isso aqui você pode copiar e colar na tabela que você for fazer, lá no Word. Então, eu costumo fazer assim. Eu faço na ordem que eu quero a minha tabela, faço o corpo da tabela e copio e colo. Vou copiando e colando. Ah, eu posso gerar uma tabela direto do Stata? Pode. Então, tem um comando, eu não botei aqui, acho que está em outro lugar, tem um comando onde ele gera uma tabela completa com tudo isso aqui. Só que algumas ele gera em tabelas separadas, e aí você vai ter que copiar e colar do mesmo jeito, e outras ele aparece, só que aí dá alguns erros. Aí eu tenho preguiça de ter que arrumar os erros, aí eu já prefiro só copiar e colar, porque aqui é simples. Feminino, masculino, copia e cola na tabela. Copia e cola na tabela, rapidamente você acaba fazendo essa parte. Isso aqui é exploratório, só para a gente ver, percentual, enfim. Vamos analisar. Lembra que a gente fez o Shapiro lá também? Só que a gente fez lá só com a glicemia 1. Aqui eu posso colocar, dentro do mesmo comando, aqui é Swik, do Shapiro-Wilk, né? Eu posso colocar todas as minhas variáveis que são contínuas. Aí eu não preciso rodar um a um. Provavelmente no R deve ter uma forma também, que eu ainda não descobri. Mas aí aqui eu pego e já coloco tudo de uma vez, entendeu? Aí eu já consigo ver. Essa variável aqui, essas todas elas, né? A gente já tinha visto lá na outra também, que era uma variável não paramétrica. São os mesmos dados, tem que dar o mesmo resultado. Então, isso é interessante. Às vezes eu tenho dúvida em alguma análise, que eu não é muito comum. Aí eu peço para alguém que trabalha com R, alguém que trabalha com SPSS ou com Prisma, eu falo, ei, roda esse dado aqui para mim e vê se dá o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, eu sei que provavelmente eu errei. Se aquela pessoa fez aquele comando certo, provavelmente eu errei, eu vou lá e procuro o erro. Então, isso acaba ajudando também. Aí, os testes de associação. Aqui eu até coloquei bonitinho, né? Teste de associação para variáveis qualitativas. Aqui é simples, bem mais tranquilo, assim, de você rodar, porque é o comando tab de table ou de tabulate, que é para tabular. Então, você coloca as suas duas variáveis, que são frequências, né? E você pede para fazer o que quadrado. Suponhamos que a gente tivesse uma amostra menor do que 50, por exemplo. Ah, eu só consegui 30 pacientes e vou testar agora isso. Você não usa o que quadrado, eles sugerem que você use o teste exato de Fischer, que é um teste para um pouco mais corrigido para amostras pequenas. Aí, às vezes, por intuição, eu já coloco direto os dois, porque aí eu só comparo. Ou às vezes já estou acostumada, eu jogo logo os dois, porque já está na minha cola, eu só jogo os dois. Não faz diferença, porque aqui ele me mostra diabetes sim ou não, para sexo feminino ou masculino. Aí ele vai me dar o Q quadrado de Pearson e vai me dar o teste exato de Fischer. Vocês percebam que, normalmente, ele não dá uma diferença muito grande, a não ser que a população, aqui, por exemplo, uma população grande, então eles não dão uma diferença muito grande, mas se fosse uma população pequena, você já via uma certa diferença, né? Então, aqui eles estão bem próximos. Você poderia usar qualquer um? Poderia, mas qual que é o correto? Amostras grandes, usa o Q quadrado, então você vai usar o 0,826, da mesma forma que tinha dado lá no R que a gente viu, né? Aí você pode fazer isso para várias situações. Aqui eu tinha feito quase todos, né? No automático, acabei fazendo quase todos. Aqui eu quero fazer DM a faixa etária. Mesma coisa, aqui ele me dá a probabilidade, o PR é a probabilidade, que é o meu P-valor. Aí eu copio e colo essa informação.
quando tem muitas categorias, normalmente o teste ele acaba sendo desviado. Então, sempre é sugerido, vamos tentar fazer 2, no máximo 3. Por quê? O Qi quadrado, por si só, e por definição, ele é obtido através da tabela de contingência. E a tabela de contingência é 2 por 2. Essa é por definição. Então, teoricamente, você não pode ter tantas variáveis rodando para um Qi quadrado. Você rodaria, por exemplo, pode ser um exato de Fischer, aí tem um outro fator corretivo para exato de Fischer. Mas, por convenção, acabou que se você vai falar com estatístico também, ele acaba, por convenção, utilizando o Qi quadrado mesmo, independente da quantidade de categorias. A não ser que você esteja trabalhando com uma área assim muito específica, onde você realmente tem que respeitar exatamente o que diz, para a gente não vai mudar muita coisa. Por quê? Se você usar o outro teste com o fator corretivo dele também, eles vão dar um p-valor muito próximo. Então, assim, por convenção, você acaba utilizando o Qi quadrado da mesma forma. Mas aí é interessante eu só deixar registrado que, teoricamente, por definição, você não poderia fazer isso, né? Mas, para a gente, assim, não costuma ser um problema. Aí os testes de associação, né, para variáveis... Eita, para variáveis... Para onde ele foi parar? Fechou. Estranho. Para variáveis quantitativas, a gente vai utilizar o ransom da mesma forma, como eu falei lá para vocês. Então, esse é o comando para o Wilkinson-Ransom test, que é para as duas categorias. E, basicamente, o comando diz, eu quero que você faça esse teste com essa variável contínua, sempre a variável contínua primeiro, por grupo. Quem é o grupo? DM ou DM tipo. Aí aqui é com os Wallis, no caso. Então, vocês percebem que o comando final aqui é muito parecido, só muda realmente. Aqui eu estou dizendo para fazer ransom e aqui eu estou mandando ele fazer para os Wallis. Então, a gente pode só copiar e colar logo de uma vez. Ele vai aparecer aqui, ó. Então, aqui é o toSample, ele vai dizer o nome do teste, vai falar aqui onde que ele está nessa categoria, o que se espera, do sim e do não, para esse valor de glicemia, aí os ajustes que ele faz, e a probabilidade, que é o que mais me importa, né? Aí aqui a gente achou um valor significativo. No R, vocês lembram que tinha dado, nem lembro qual era o valor, E menos 15 ou menos 16. Ele te dá eternamente, tudo que ele puder. Mas é basicamente isso aqui. Por quê? Por que o do R lá eu acho um pouco mais confuso? Porque quando a gente vai apresentar o valor de P, é sempre 0 ponto e os 3 números seguintes. Então, não faz sentido ter tanto zero. Se a gente já sabe que é menos 16, a gente sabe que é tudo zero. Então, a gente vê basicamente isso aqui, né? E na hora de apresentar o dado, você apresenta sempre P menor do que 0,01. Né? Tem algumas pessoas que apresentam P menor do que 0,00. Só que aí 0 menor do que 0,000, né? Não dá certo. Então, acaba que muitos artigos trabalham com 0, menor do que 0,01 para quem dá tudo zero. Só uma forma de apresentar o resultado, no caso. E o Kruskal-Wallis, a mesma coisa aqui, ele vai dizer o nome, né, para a população, ele vai dizer aqui, ó, quantas observações tem desse tipo, desse, esse, porque são várias categorias, onde ele se encontra dentro. Esse ransom, ele é uma categoria de fazer esse ranking mesmo, de quantas vezes ele aparece, e a forma como ele aparece, dentro de cada grupo, para ele depois rodar ali um número, uma conta matemática gigantesca. Para no fim ele falar se foi significativo ou não. Então, no fim, a gente sempre olha esse daqui. A gente sempre olha o with ties, porque não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre a curva de Gauss. Então, se você faz one-sided, você só está considerando que você está excluindo um dos extremos, né, do meu P. Só que, assim, se eu estou considerando um P-valor menor do que 0,05, eu estou considerando o 0,25 de um e o 0,25 do outro. Então, eu tenho que usar sempre o with ties, que é para considerar esses que estão na ponta também. Porque senão você usa só um lado. É como se você estivesse fechando esse lado da tua curva e só considerando um lado só. Então, nessas duas opções, quando o status aparece, ou outros programas aparecem também, às vezes eles aparecem das duas formas. Às vezes você pode colocar o comando dizendo para ele qual é que tu quer. Aqui, como o comando é simples, ele me dá todas as opções. Aí eu tenho que saber qual que eu vou olhar. Então, normalmente eu olho essa aqui de baixo. E a correlação é a mesma coisa, ó. A correlação, só que aqui
eu já vou mostrar um gráfico também, porque no R foi mais difícil para mim conseguir fazer um gráfico. Aí o Spearman, você diz também, ó, se fosse o Pearson, você usava só o correlate, você usava só esse comando aqui. Aí aqui, como é o Spearman, aí acaba, você sempre coloca a tua variável do X primeiro, né? E do Y depois. Porque a lógica é, se eu estou avaliando a correlação da idade com a glicemia, eu quero saber quanto maior a idade, a glicemia aumenta, diminui, o que, que ele faz. Então, meu Y, ele vai ser a minha glicemia. Meu Y vai ser a minha hemoglobina glicada. Meu Y vai ser aquele desfecho que vai depender daquela minha variável X, que vai ser, por exemplo, a idade. Ah, eu quero fazer agora com uma outra variável contínua. Aí você joga ele no X também, tá? Então, por isso você começa com X, depois com Y. Aí ele vai me dar esse aqui, ó. Número de observações, o ρ, da mesma forma que apareceu lá. Então, isso aqui é bem mais simples, né? Ele só me dá o valor do ρ, o valor do P. Pronto. E aí, se eu fizer o gráfico para a gente olhar isso aqui, ó, se for só pelo ρ, ele tem, se ele não está menos, é porque ele é positivo. Então, a gente vai esperar que o gráfico esteja crescendo. Então, isso é uma forma de você validar se o teste que você está fazendo também está bom. Porque imagina que teu gráfico do nada ele dê para baixo, mas teu RO ele deu menos, ou sei lá, não está batendo, não está sendo coerente. Aí aqui você faz o two-way, né? Aí você pode fazer aqui pelo gráfico. Eu, por exemplo, até hoje não decorei isso aqui. Então, eu sempre venho aqui, ó, gráfico, eu quero two-way e eu monto. Eu quero two-way, eu vou criar, eu vou falar, eu quero o dos pontinhos, eu quero da linha, do conectado, da área, de barra, enfim. Ah, eu quero conectado. É um básico, posso fazer o básico. O avançado, ele vai me gerar... Cadê? Esse aqui, ó. Cadê? Ou era este? Esse aqui, é o fit. Ele vai me dar, por exemplo, eu posso tentar fazer com os intervalos de confiança. Então, ele vai me dar aquele gráfico que dá a linha, os pontos ao redor da linha, e ele vai me dar o intervalo de confiança para essa correlação também. Ah, eu quero fazer esse. Ah, aí tem que definir quem é, né? Eu quero a glicemia com a idade. Aí eu dou submit. Aí ele vai me dar esse gráfico aqui. Entendeu? Aí com os pontinhos, aí você joga lá e você fala, agora eu quero os pontinhos também. Aí você cria, só que aí você tem que criar dois gráficos. Você cria, tem aceitar, aí você cria um outro. Agora você vai criar que eu quero os pontinhos. Os pontinhos da glicemia no meu X e da idade no meu Y. Aceitar. Tem os dois plots aqui. Aí eu vou submeter. Aí ele vai me dar os pontinhos, são todos os meus valores, conforme a idade, e aqui o valor da glicemia nesse lado aqui. E aí você tem que editar. Aqui você vai ter que editar. No R, você faz tudo isso no comando. Aqui também você pode. Só que como é mais intuitivo você ficar clicando, eu adoro pegar aqui e falar, vou arrumar agora. Eu boto editar, eu acho legal. Aqui vou mudar a cor, vou colocar um amarelo, porque me deu vontade de colocar esse amarelo, entendeu? Aí você vai fazendo do jeito que você achar legal. Aí aqui eu quero fazer, ó, quero colocar o título. Eu vou colocar aqui, ó, glicemia, aqui, glicemia 1, né, que é o primeiro em miligramas por decilitro, né, vou colocar lá coisa. Botou bonitinho aqui. Aqui é a idade, idade em anos. Aí você bota um A, escreve todo anos, né? Então aí você tem. Aí a gente vai olhar agora o que deu. Aqui deu 0,18 e o ROD 0,13. Tá batendo. Ele é uma correlação positiva, curvatura bem pequenininha, então realmente uma correlação bem baixa, e a gente já consegue ver que está tudo espalhado, né? Então ele não está realmente tendenciando ou estando muito próximo da linha, então a gente vai interpretando dessa forma. Então aí já dá para olhar. Eu gosto muito de fazer sempre o gráfico junto, porque aí eu consigo visualizar melhor o gráfico e entender o que aquele meu resultado está dando e se realmente está sendo coerente, principalmente quando eu pego algum banco de dados que eu não conheço. Ou, por exemplo, eu não fui eu que coletei, então alguém pediu ajuda para fazer análise. Eu gosto de explorar tudo, para poder entender o que está acontecendo, para depois saber se realmente o que me foi pedido vai dar para fazer mesmo, ou não, ou
enfim. Aí você pode salvar em PNG, no que você quiser. Então, basicamente, é essa parte. E o da regressão logística, é o Logit. Na regressão logística, a mesma coisa. Lembra, a gente está trabalhando sempre as mesmas variáveis, né? Que é para a gente tentar relacionar. Então, eu optei em falar. Isso serviria para fazer qualquer um desses outros também, né? Porque o conceito é o mesmo. Aqui, o Logit, você vai ter que colocar primeiro o teu desfecho. E o meu desfecho aqui, por que está o N? Porque quando eu fiz esse DM, lembra que esse meu DM, ele estava com sim e não. Ele não estava com aquele númerozinho como o RPED e já estava programado naquela planilha. Aqui era o sim ou não. Que para qualquer outra coisa que eu tivesse que fazer, esse sim e não dá certo. Agora, se eu precisar fazer uma regressão logística, ele não vai aceitar, ele vai dar erro, ele vai dizer que ele não encontra a variável dicotômica. Então, aí eu criei uma nova variável, falando que diabetes sim é 1 e diabetes não é 0. Tá? Por isso que aqui o número, a variável ficou underline N. Aí você faz o logit, aí ele vai aparecer essa saídazinha aqui, onde ele vai fazer as interações, ele faz aí automático, né? A regressão logística vai me dizer, sempre olha o número de observações, olha a probabilidade. Essa probabilidade é exatamente o valor de T para a minha regressão logística. E esse pseudo R2 é aquele ρ das correlações. Aqui ele trabalha como pseudo R2, onde ele me mostra o quanto este modelo que eu apliquei para esses dados, o quanto esse modelo é apropriado. Então, isso serve muito para a gente conseguir ver se o que a gente está fazendo faz sentido. Às vezes, a gente tenta forçar um pouco a barra, para ver se a gente encontra alguma coisa. Então, o pseudo-R, ele vai me avisar que eu estou forçando a barra demais. Aí eu vou ter que tomar cuidado com a conclusão que eu vou dar para aquela minha interação. Então, por exemplo, aqui é a probabilidade e tal. O que significa isso aqui? É 90%. 0,9, então 90,4% do modelo de regressão logística que eu joguei para esses dados aqui, eles são aplicáveis. Então, é muito bom. Então, esse modelo é muito bom para a conclusão que eu vou levar. E qual que é a conclusão? A glicemia, essas aqui são sempre os que sobram, né? Eles falam que é o que sobra da análise que você fez, né? Então, a gente vai olhar sempre esse primeiro aqui. Quando a gente olha esse primeiro aqui, a gente vê o coeficiente, né? O erro padrão, o valor de Z, que já é um padrãozinho também, e o intervalo de confiança. E aqui ele vai me dizer, esse coeficiente é o que vai me dar o resultado. Ele dando 0,29, ele está me dizendo que 29% há uma probabilidade, aí a gente vai ver se é positivo ou negativo. Aqui é positivo, se fosse negativo ia aparecer o menos bem aqui. Aí a resposta, mais ou menos, vai ser assim, que na comparação que eu fiz de glicemia para sim ou não, que as glicemias interferem no resultado da minha diabetes, né? Vamos, né? Nessa lógica, no resultado dessa minha diabetes em 29%. Então, a probabilidade de uma pessoa ter uma glicemia elevada, né? Só que a gente não estabeleceu o corte, aí a gente teria que estabelecer, enfim, outra história aí. Mas é mais ou menos nessa lógica ali que a gente vai ter que trabalhar na regressão logística. A probabilidade de uma glicemia elevada estar associado a uma diabetes é de 29%, por exemplo, neste modelo. Porque isso dependeu do resultado da glicose, do resultado que foi colocado dentro de cada valor ali. Então, assim, a regressão logística a gente usa muito só para predizer um modelo preditivo. Ele não vai dizer nada. Ele não vai dizer que vai ser isso, vai ser aquilo. Ele vai só dizer que existe uma probabilidade. E essa probabilidade a gente sabe que, pô, às vezes, não vai acontecer, de 29%, né? Mais ou menos dessa forma, tá? Que a gente trabalha com a regressão logística. Aí dá para fazer gráfico nele também. Mas no Stata é basicamente isso também. Assim, é você, às vezes, buscar na internet, o Stata dentro do site, eles têm lá, ou na internet mesmo, vários
guias, tem até um fórum quando dá erro também. Então, às vezes dá muito erro, eu não entendo por que ele não está pegando. Aí a gente joga lá e pergunta, aí tem sempre alguém que responde, faz desse jeito, faz daquele outro. Ah, eu quero juntar 2 gráficos, eu não sei como juntar 2 gráficos, pergunta lá na internet, como juntar 2 gráficos, aí ele vai te dizer o comando, você guarda esse comando e vai sempre copiando, né? Mas o mais importante é a gente só entender para que ele serve e as aplicações que a gente tem dentro desse programa. E aí é mais uma questão de treino, né? Então, descobrir aqui os dados, onde eu vou trazer. Aqui tem vários tipos de gráficos, a curva ROC, o Kaplan-Meier dá para fazer aqui, os testes diagnósticos, tem tudo aqui. Faz gráfico e faz as estatísticas também, todinhas. Então, aqui você vai explorando. Os que tem desfecho binário, enfim. É uma imensidão. Cada uma que você abre aqui, tem vários outros tipos de análises que eu nunca fiz na vida, nunca vi. Então, assim, é um mundo inteiro aqui dentro ainda. Mas o básico é isso. É você usar esses dois praticamente. No Stata é Sum e Tab. Você faz 90% do trabalho com Sum e Tab. Né? Então, é bem assim. Ah, eu quero fazer um teste T. Suponhamos que os dados fossem paramétricos. Aí a gente faz um teste T. Ah, eu não lembro como faz, que realmente eu não lembro de cabeça. A gente sabe que o teste T é um teste de hipótese, né? Teste de associação de hipóteses. Aí você vem aqui, o teste T, você pode calcular ou você pode fazer aqui a comparação de médias. Aí você coloca, eu quero to sample usando grupos ou usando variáveis. Por quê? Essa diferença de pareado e não. Vocês lembram que eu mostrei lá glicemia 1 e glicemia 2? Eles são 2 variáveis, nenhum deles é um grupo. Então, você vai usar o toSample using variables para você fazer um teste pareado. Quando você fizer o pareado, você vai comparar se aconteceu alguma coisa ou não. Então, por exemplo, qual é a minha primeira variável? Glicemia 1. Qual é a minha segunda variável? Glicemia 2. Sempre 95%, faz o submit. Parece isso aqui, ó. Aí, ó. Aqui eu fiz, não, aqui eu não quero pareado. Aí agora, não, mas agora eu quero pareado. Aí você joga aqui, você fala, ah, errei. Faz usando o grupo, né? Enfim. Aí você faz as duas, variable name e grupo. Eu quero por sexo. Aqui suponhamos que esses dados tivessem sido paramétricos, a gente roda. Aí vocês percebem, deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Vocês percebem que, aqui eu disse, suponhamos que, se eu quisesse burlar e fazer um teste T, o Stata ele vai fazer para mim. Por quê? Ele está obedecendo o comando que eu disse. E o que ele quer? Ele quer T-teste, uma variável que seja contínua e uma variável que seja categórica. Eu dei para ele o T-teste, uma variável contínua e uma variável categórica. Ele fez a análise. Então, assim, ele está fazendo a análise que eu mandei para ele fazer. É uma análise adequada? Não é. Então, às vezes, também a gente precisa entender que burlar isso também acaba que é relativamente fácil, porque eu posso dizer, para mim é mais conveniente mostrar meus dados com média, por mais que os meus dados sejam não paramétricos, porque a mediana é muito feio, porque realmente não é bonitinho você botar lá, tipo, 76, aí você abre um colchete, aí não funciona aqui. Você abre um colchete, você abre um negócio aqui, bota, sei lá, 50 e... cadê? 50 e... fecha. Deixa eu trocar o negócio aqui, que é a forma que você apresenta o 78, vamos supor, né? Essa aqui é a forma de você apresentar uma mediana e os intervalos interquartis. Por exemplo, fica feia, é mais fácil você colocar 76 mais ou menos 5, né? Fica mais bonito. Só que aí você não está dando o valor adequado para aqueles seus dados. Então, você está induzindo um resultado que não é realmente o que deve ser. Ah, mas eu testei os dois e o p-valor, por exemplo, deu muito parecido. Não interferiu em quase nada. Aí vai de critério, né? O que não pode é você ver que com esse teste vai dar significativo e com o outro não, aí eu vou fazer esse, porque esse daqui deu significativo. Porque não é assim, né? Você vai estar induzindo, então a gente consegue ver que quem sabe trabalhar bem com
programa estatístico, acaba que consegue burlar se quiser ser antiético, infelizmente. Por isso que às vezes a gente tem essas retratações e pede para retirar artigo, porque uma outra pessoa vai lá e faz. Então, quando você está fazendo um trabalho que é estatístico, às vezes o pessoal vai lá e confere. Então, tem revistas que pedem para você mandar o teu banco de dados. Claramente, você vai tirar nome das pessoas, tudo que foi identificador, você manda só os dados daquilo que você testou e você mostrou no teu artigo. E você tem que colocar isso numa plataforma pública que gera um DOI, que gera ali um código, você tem que jogar isso e colocar isso dentro do processo de submissão do artigo. Aí a pessoa, né, responsável, o revisor de estatística, vai lá e testa para ver se aquilo que você colocou lá condiz, se o teste que você colocou lá condiz com a forma que os dados estão distribuídos. Então também existe essa questão. E dessa forma, às vezes, muitos artigos acabam sendo retirados, retratados, porque alguém foi lá e testou ou replicou uma determinada metodologia e deu um resultado completamente diferente, né? Aí não tem como. Por isso eu falei, tudo que você faz no R tem que dar certo no Estado também, que tem que dar certo no Prisma, que tem que dar certo no SPSS, né? Então, aqui, só para mostrar uns extras aí Vocês têm alguma dúvida? Uns extras de teste, por exemplo, que é bem clássico de fazer. Aí eu tinha falado para vocês, aí eu deixei isso aqui, né, para a gente só deixar registrado e não esquecer. Teste exato de Fischer, aí eu dividi, porque isso aqui é bem legal, isso aqui é importante. Às vezes a gente não vai entender muito bem a saída dentro do programa, ou fazer alguma coisa assim, mas a gente consegue saber o tipo de teste que é para fazer. Então, você fala, eu quero fazer um teste exato de Fischer, você faz aí para mim? Faço, aí a pessoa vai lá e faz o teste exato de Fischer, comparando aquelas duas variáveis que são qualitativas. Aí eu trouxe um novo teste, né, que é o teste McNamara, não sei se acabei não testando ali, mas não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um teste, vamos dizer assim, para os dados não paramétricos, então a gente poderia utilizar os dados paramétricos, mas se for uma amostra variada. Então, se eu quisesse testar o percentual de acertos, né, isso aí é numérico, né? O percentual de acertos em categorias. Acertou, sei lá, estabelece muito pouco, nada. Ponhamos, né? Acabei de inventar. Muito pouco, nada, e aí você vai fazer muito pouco, nada em amostras não paramétricas, né? Aí é o teste McNamara. Então você vê o efeito. Então costuma. É bem raro acontecer esses testes, a não ser que você esteja realmente testando especificamente tipo, o resultado, um antes e um depois de alguma intervenção. Aí aqui, o teste de normalidade, aí eu coloquei, né? Quem são os paramétricos, quem são não paramétricos, que isso aqui é extremamente importante. Os testes mistos, né, que vão utilizar essas variáveis, vão usar variáveis que podem ser paramétricos, podem ser contínuas ou categóricas, tanto para correlação quanto para regressão, então são os mais importantes. E aqui eu coloquei aqui eu deixei os dados hipotéticos para vocês, e aqui eu fiz meio que um checklist, mas bem simples mesmo, que foca mais na preparação dos dados, do que propriamente na análise estatística. Porque todos eles vão seguir essa mesma lógica, mas vai depender do tipo de programa que você está usando para você fazer a importação do documento, fazer essa análise descritiva, às vezes você pode fazer no Excel, mas se você tiver um programa, eu gosto muito, eu nunca faço análise descritiva no Excel. Então, porque eu já me acostumei a fazer no Stata, por exemplo. Então, eu quero saber quantos homens e mulheres tem aqui. Tab sexo. Rapidinho, 2 segundos. Copio e colo só aquela coluna, copio e colo lá e eu faço. Para mim é muito mais fácil do que, por exemplo, fazer uma tabela dinâmica ou filtrar, só para saber. Então, aí vai da prática e da vontade, assim, às vezes, de você pegar algum programa para fazer. Aí, os objetivos da pergunta de pesquisa devem ser bem elaborados, que eu falei para vocês, principalmente para os testes de associação. Isso aí é importante para quem está cuidando dos dados e, mesmo que você não faça você mesmo, você tem que entender o que estão fazendo. Então, às vezes acontece isso, tipo, eu quero analisar esses dados, aí eu abro um pouco de dados gigantesco, assim, e eu não sei nem qual é o objetivo. Primeira coisa, qual é o objetivo do teu trabalho? Entendeu? E qual é a tua pergunta? Tá, aí eu já consigo ver que variáveis eu poderia usar. Aí agora eu quero testar tudo isso aqui, mas aí tudo o quê? Né? Então a gente saber o que a gente quer também é importante para interpretar esses resultados que a gente está falando. Igual eu mostrei aqui para vocês. Eu poderia interpretar isso aqui, ó. A glicemia pelo sexo, a gente até fez lá em cima, nem lembro quanto deu para a gente comparar o valor de. Porque aqui tinha sumido, né? Vamos comparar aqui. Era glicemia.
Aqui eu fiz glicemia por sexo. Vamos fazer esse que seria o adequado, né? Eu ranço glicemia 1 por sexo. Aí a gente muda aqui. Só pra gente comparar, só por curiosidade mesmo. Ó, não deu muita diferença, ó. 0,482, 0,662. Vai mudar a minha conclusão? Não vai. Então, o que você não pode é mostrar uma média e fazer um ranço, por exemplo. Se você já mostrou uma média, já faz logo o t-teste, senão já está incoerente ali, só no texto mesmo já está incoerente. Então, se não vai mudar muita coisa, às vezes o pessoal fala, não, faz logo uma média mais bonito, mais elegante, tal, de mostrar, o pessoal está mais acostumado, e aí você usa esse valor, porque não interfere no desfecho que você está dando àquela análise, tá? Cadê? Então, isso aí é importante. E aqui eu vou deixar isso aqui para vocês, não sei se aproveito para tirar um print, não sei se já viram alguma vez isso aqui, mas é legal porque aqui ele mostra que tipo de teste estatístico deve usar de acordo com os dados que você tem. Então, você chega a praticamente todos esses que eu falei para vocês, que são as mais comuns. Aí depois, depende do tipo de estudo, você pode utilizar um completamente diferente. Mas era isso que eu queria passar para vocês, meio que pouco tempo, porque é o mundo inteiro dentro, dentro disso, então realmente era mais uma questão de mostrar as possibilidades que existem, vocês falarem um momento, já vi que é assim mais ou menos que aparece, enfim. Dá para conseguir, depois que o Vitor parar a gravação, para a gravação, aí dá para a gente pegar o Stata, enfim. Quem gostou, enfim, ou o RStudio também dá para testar, dá para pedir do ChatGPT, quem gosta de usar bastante ChatGPT, ele ajuda muito. Então, assim, como ele é de graça, e talvez eu seja capaz, aí você pode pedir lá para ele fazer um script, pega uns dados teus assim. Eu comecei assim, eu comecei numa aula de estatística, analisando os dados, que o meu orientador tinha pedido para eu começar a analisar os dados na época do mestrado, aí ele falou, escreve esse artigo, aí eu peguei os dados, aí eu nunca tinha visto. Aí eu comecei a ter as aulas de bioestatística que era obrigatório. Aí eu comecei a testar tudo que a professora falava do comando. Então aí você vê, ela estava dando um comando completamente aleatório. Ela comparava carro com a placa que acidente, que não sei o quê, que gravidez, e baixo pesão nascer. Eram os modelos que ela tinha lá para mostrar. Eu pegava tudo que ela falava e eu comparava com o meu. Então, na aula dela, eu estava fazendo as minhas análises. Aí eu comecei a aprender, comecei a fazer, comecei a pesquisar depois. Aí eu nunca mais saí desse mundo paralelo aí, que é muito bom. Eu gosto muito de fazer análise. Então, qualquer dúvida, muito obrigada. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Jéssica, eu só tenho a agradecer pela sua luz que você deu com os softwares hoje. Realmente não é fácil, né? Muita coisa, muita informação. E é o que você disse, a gente precisa pegar e praticar. Fazer testes, ir tentando, ir mexendo, funcionando, senão não aprende. Realmente é algo um pouco mais complexo. E eu acredito que ficou um pouco mais claro. Eu, pelo menos, deu uma iluminada sobre como mexer nos dois softwares. Muito obrigado, Jéssica. Sou teu fã, Jéssica. Não tá indo, que recorde. Obrigada. Eu gosto Calma muito. aí. Pronto, mandei o formulário no chat também. Eu gosto muito de falar de estatística. Eu queria estar sempre, tipo, todo o tempo do mundo da vida só pra falar disso. Aí a pessoa fala, você tem problemas? Aí eu falei, tenho, eu gosto. Aí, mas acho que é legal, acho que se alguém tiver interesse, dá para mandar esse banco de dados, eu pedi para o chat fazer, então comecei a usar ele ao meu favor. Aí eu criei, então, um banco tranquilo e posso mandar até os scripts, porque aí vocês conseguem ir adaptando. Posso mandar o do R, que é mais acessível, para vocês baixarem e irem mexendo. E dá para fazer isso. E aí vocês Eu vão acho que é testando. muito válido, dá pra fazer sim. Vou passar. Aí eu não sei como a gente vai viabilizar. A gente manda por e-mail, tu manda por e-mail. Dá pra mandar por e-mail em lista geral e nos grupos. Tá. Senão eu faço eu não sei também se dá para fazer um drive, jogar lá dentro e quando chegar o Também, drive, a também gente dá. vou organizar para
para dar certo. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a capacitação de hoje. E quem ficou hoje, ficou nas outras também. Essa é a nossa última capacitação do ciclo de capacitação. Infelizmente, a gente não tem mais tempo hábil devido a alguns programas, né, as programações para as próximas semanas, não temos mais tanto tempo assim para seguir até o final da gestão. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito o ciclo de capacitação, que tenha sido útil, né, que vocês estejam aplicando o que vocês aprenderam. Em breve, a gente vai emitir os certificados, vou enviar em lista geral todas as gravações, vai estar disponível no canal da FMSA Brasil também no YouTube, todo o conteúdo vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado pela companhia de vocês e por vocês estarem aqui todos esses encontros junto com a gente. Parabéns, gente, vocês foram guerreiros. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Boa noite.